Deus abençoe. Texto joanino, João capítulo 15, verso 4, da poderosa palavra do Senhor. Glória a Deus. João capítulo 15, verso 4. Esse é o texto que Deus colocar em nosso coração. Orando ao Senhor, buscando a face do doce Espírito, Ele tomou meu coração de assalto, e esta palavra queima, arde meu coração, e eu vou compartilhar com os irmãos essa noite. Diz o texto em foco: estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Verso 5: eu sou a videira, vós as varas, que está em mim, e eu nele. Esta dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Diga comigo: sem mim nada podereis fazer. Mais forte: sem mim nada podereis fazer. Tome o seu assento tanto quanto lhe for possível essa noite. Quero externar minha gratidão ao Senhor por esta oportunidade ímpar, por este privilégio, essa noite boníssima, ter o prazer de assumir esta tribuna seletiva, santa, para fazer exposição da palavra do Senhor. Ao meu querido pastor presidente, pastor Gedaías, nosso paizão, homem a qual Deus levantou na terra para abençoar nossa vida e ser sombra para todos nós. Minha gratidão, meu pastor, pela confiabilidade de me permitir assumir este púlpito tão santo, seletivo, para fazer exposição da palavra do bom mestre. Ao querido pastor Tiago Reis, nosso mestre, nosso professor em teologia, homem de Deus, pregador da palavra do Senhor, que foi a ponte para estarmos aqui. Ao querido pastor Walter, te amo, pastor Walter, que nos ligou, nos fez um convite, viu em nós graça para estarmos aqui essa noite, mesmo na nossa pequenez. Deus, o Senhor, é aquele que escolhe, e quando Ele escolhe, acabou, está escolhido, e fim de papo. Ele garante, banca a sua vida, porque Ele é Deus, Ele é fiel para com as nossas vidas. A minha linda esposa, meus filhos que me acompanham, vocês são tudo na minha vida, são uma bênção para mim. A meus amigos que me ladeiam, Ted Macon, que cantou, menino de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor. Hoje você vai dar lugar na terra e vai ajudar eu pregar aqui, viu, Ted? Senão depois eu pego você. A prova é Deus essa noite nos trazer à tua casa para ouvirmos a tua voz e a sua bendita e poderosa palavra. Estamos no janeiro profético. Janeiro profético, para mim em particular, eu tenho um carinho muito grande, porque nos janeiros proféticos, Deus, Ele costuma operar milagre na minha vida, não só na minha, como dos irmãos que já testemunharam e já falaram que Jesus é bom, o diabo não presta, e a vitória é do povo de Deus, para a glória do Senhor. Eu não sei como você entrou por essas portas aqui essa noite, não sei se você entrou triste, cabisbaixo, não sei se você entrou demasiadamente preocupado, assustado, perplexo pelo algo que aconteceu na tua vida, mas eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Não é porque eu estou pregando, é porque papai está aqui, e onde papai está, alguma coisa diferente acontece. Deus, o Senhor, vai falar ao teu coração por sua poderosa e inerrante palavra. No texto que lemos, que debruçamos nossos olhos, texto joanino, capítulo 15, especialmente no versículo 4, o Senhor Jesus, numa reunião com os seus discípulos, o capítulo 15, melhor dizendo, do capítulo 13 ao 17, é denominado o culto da saudade, ou culto da despedida, porque exatamente no capítulo 15, Jesus ele faz uma reunião intimista, ele reúne os seus discípulos para a última ceia, e Jesus começa a falar com eles acerca de acontecimentos futuros, que ele teria que ir para a cruz, teria que morrer, teria que se ausentar por eles por um pouco de tempo. E aqui o contexto nos diz que os discípulos estão preocupados, porque o momento é de transição, mudanças, o momento é de incertezas, o medo toma conta dos discípulos. Então Jesus, com uma palavra pastoral, senta todos eles numa reunião bem próxima e começa a confortar,
começa a direcionar, porque esse é o trabalho do pastor, é apontar o caminho, dar direção. Aqui os pastores dos pastores, o próprio Jesus, reunido com eles, assentado, conversando e abrindo o coração. Jesus ele vai usar a expressão no verso 1: eu sou a videira verdadeira. Se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que no Antigo Testamento, o próprio Deus, ele chama Israel de minha videira. No Salmo 80, verso 8, o Senhor, ele direciona a Israel como minha videira, a videira que eu plantei. Então Israel simbolizava a videira do Senhor. É tão sério o que Jesus dissera, porque quando ele vai aconselhar os discípulos, ele não usa termos difíceis, ele não usa uma explicação complicada, ele vai usar algo simples, simplório, que era do cotidiano de todos eles. Toda a família, por mais simples que fosse, tinha nem sequer um pezinho de videira no quintal. Então era algo que eles conheciam por demais, é algo que eles dominavam com destreza. Videira, algo simples, algo que simbolizava produção, prosperidade para Israel. Na porta do templo havia uma videira, uma escultura de uma videira. As moedas da época tinham a esfinge de uma videira. A videira era símbolo de prosperidade. A videira era símbolo de bênção para a nação de Israel. Agora vem Cristo, ele aponta para si mesmo e diz: eu sou a videira verdadeira. Quando Deus chamar Israel para ser sua videira, é porque Deus queria que a nação de Israel, o teu povo escolhido, desse fruto, e frutos de arrependimento, frutos que fossem exemplos para demais nações. Mas a Bíblia vai dizer que Israel falha, Israel não frutifica, Israel pisa na bola. Então vem Jesus, olha para todos eles: eu sou a verdadeira videira, aleluia. Eu sou aquele que veio cumprir o que Israel não pôde cumprir, porque aquilo que o homem promete, aleluia, não consegue sustentar sentado que prometeu, mas aquilo que Deus promete, ele cumpre, porque ele é fiel na minha e na tua vida. Jesus está chamando para si a responsabilidade. Agora o centro da adoração não é mais a lei, não é mais o templo, não é mais a tradição judaica, nem mesmo a nação. Agora o centro da adoração, Jesus está chamando para ele: eu sou a fonte de toda a vida, eu sou a fonte, aleluia, de toda a providência para a nação e para todos aqueles que desejam. Jesus aponta para si, assume a responsabilidade, e agora ele se torna o centro da adoração. Eu sou a videira verdadeira. E ele vai continuar dizendo que o meu pai é o lavrador. Glória a Deus. É muito interessante isso, porque aqui é uma transição espiritual em Israel. O foco é tirado da nação, o foco é tirado do templo, o foco é tirado da religiosidade, o foco é tirado da lei. E agora o foco está todo em Cristo, porque Jesus abre o peito e bate nele e diga: eu sou a videira verdadeira. Esta palavra é uma palavra de conforto para os discípulos, porque Jesus não está falando com um povo alheio, um povo estranho. Jesus está falando com os seus discípulos. Que versículos posteriores há aqui uma mudança de nível. Jesus não fala para eles mais como servos, mas Jesus vai chamar eles agora de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vocês sabem, porque eu divido com vocês o segredo de papai. Há uma mudança, há um subir de nível aqui. De servos eles passam a ser amigos íntimos do Senhor. E Jesus está dando uma palavra de encorajamento, fortalecendo os discípulos. Está dizendo para eles que o centro da adoração agora está nele. Por mais que ele se ausente por um pouco de tempo, se ele estiver conectado nele, se ele estiver esperando nele,
eles não estarão sozinhos, nem expulsos sequer um segundo, porque mesmo que eles não tivessem corpo presente, aleluia, mas a tua presença estaria com eles até a consumação dos séculos. Mas é um momento delicado, é um momento difícil, porque imagina os senhores agora, todo dia de manhã, Carlinhos, tomando café com Jesus, almoçando com o mestre, um pouquinho de tarde antes do sol baixar, ceando com ele, dormindo com Jesus. Agora de repente Jesus está dizendo que vai ter que morrer, que vai ter que ir embora, vai ter que voltar para casa. Os discípulos estão preocupados, porque o texto do capítulo 15 antecede a sua crucificação e paixão na cruz do Calvário. Os discípulos estão com medo, estão assustados. Quem sabe alguém entrou com medo aqui essa noite. Quem sabe alguém entrou preocupado com o seu amanhã, mas não se preocupa não, porque no seu amanhã Deus já está trabalhando na tua vida para a glória de Deus. Agora, qual é a proposta? Qual é a proposta de Jesus a externar estas palavras aos discípulos? Encorajá-los, fortalecê-los, confortá-los. Mas a principal delas, e não esqueça isso essa noite, Jesus está dizendo que quer ter comunhão com eles, que quer ter coinonia com eles, que quer ter proximidade com eles, porque ele diz: se você estiver ligado em mim, pertinho, colado, junto comigo, vai dar certo, a vitória será de vocês. Enquanto eu orava ao Senhor, buscava a sua presença, o Espírito do Senhor tomou meu coração, e Deus falou comigo: meu filho, diga à minha igreja, nessa noite de janeiro, dia 18, que a conexão procede a produção. A conexão procede a produção. Mas o que isso quer dizer? Vou te explicar no mínimo detalhes, para que você saia daqui essa noite de posse de bênção. Porque para Deus, para Jesus, aqui no texto, mais vale a companhia dos discípulos, a proximidade dos discípulos, a comunhão dos discípulos, do que aquilo que eles podiam produzir para Ele. Eu vou provar isso aqui essa noite, porque para Deus mais vale a comunhão que você tem com Ele do que os frutos que você pode produzir para Ele. Porque para Deus mais importa a tua companhia, o teu coração, a tua paixão, o teu amor, a tua devoção, do que aquilo que você pode produzir para o reino dele. Porque para Deus o que mais interessa é ter você, do que ter aquilo que você pode produzir. Aleluia. Porque para Deus o que mais importa, Carlinhos, você rege essa orquestra com maestria, com destreza, com perfeição. Mas para Deus o que mais importa é se Ele tem você. Mirielle, quando você canta, o céu se abre. Essa voz aguda, poderosíssima, linda por demais. Mas antes da tua voz e do teu talento, Ele quer você. Antes de você, Moisés, bater essa bateria com unção e graça, o céu se abrir, eu até danço no Espírito. Antes de tudo isso, Jesus quer você. Antes de eu ser pregador, antes de eu ser pastor, antes de eu ser profeta, Jesus me quer primeiro. Antes do seu fruto, Ele quer você. Antes do seu dízimo, Ele quer você. Antes do seu talento, Douglas, antes da sua destreza, da sua habilidade, Ele quer você. Porque para Deus mais vale comunhão do que produção. Fruto é consequência da comunhão que você exerce com o Pai. Porque a verdade seja dita, quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Se você tem conexão com Ele, os seus frutos são naturais. Acontece naturalmente. Então primeiro, o que nós devemos cultivar? A comunhão com o Senhor, a proximidade com Ele, uma vida no altar de devoção. Porque para Deus mais importa o seu coração, a sua vida nas mãos dEle, do que aquilo que você produz para Ele. Porque tem gente que até produz, tem gente que até exerce, mas não está na mão dele. É melhor estar na mão do Senhor, é melhor ficar com Ele,
é melhor estar com Ele, aleluia. Porque alguém um dia disse: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu dei dízimo, no teu nome até pulei de um pé só, que bonitinho, mas apartai de mim porque eu não vos conheço. Fez tudo isso, mas não tinha comunhão com o Rei, o dono do céu. Para ele mais vale a cononia, a comunhão com Ele, a amizade com Ele, o que você cultiva com Ele no secreto, do que aquilo que você produz para Ele em público. Aleluia. Porque Deus, Ele nessa noite nos trouxe aqui para falar ao nosso coração que antes do seu talento, antes da sua riqueza, antes daquilo que você pode produzir para mim, eu quero saber se eu tenho você. Eu quero saber se você me pertence, ou se você pertence ao seu eu, aos seus desejos, ou se você pertence ao seu ego. Aleluia. Porque produzir uma coisa, agora pertencer a Ele é totalmente diferente. Antes do fruto, você. Antes do fruto, você. Aleluia. É uma palavra de reflexão. Você sabe como está a sua vida com Ele. Você sabe quantas horas você orou esta semana. Você sabe quantas vezes você jejuou esta semana. Você sabe quantas vezes você chorou aos pés dele esta semana. Você sabe quantas vezes você falou com o papai esta semana. Aleluia. Isso responde muito. Se a sua relação com Ele é intimista, é próxima, ou por causa da luta, das dificuldades, você se afastou, se esfriou e perdeu a comunhão com teu Senhor. Mas essa noite Jesus te trouxe aqui para te oportunizar, para você abrir o coração e dizer: Pai, eis-me aqui, eu quero ter comunhão contigo, relação próxima com o Senhor. Aleluia. Uma relação intimista. Aleluia. Porque às vezes ficamos no automático, irmãos. Se torna uma coisa costumeira, litúrgica, religiosa. Aleluia. E Deus está cansado de religiosidade. Deus, Ele quer paixão. Deus quer compromisso contigo na terra. Deus quer devoção da tua parte. Deus quer que você o ame de todo o coração. Deus quer que você se declare para Ele, se apaixone por Ele e viva para o teu reino. Mas principalmente viva para Ele. Aleluia. Porque é isso que vai importar no final. É isso que vai importar no final. Se você o amou ou se você não o amou. Se preocupamos demais em produzir, aí ficamos no automático, desesperados, loucos, e esquecemos que o que mais importa é a comunhão com Ele. E o fruto é natural. Quem tem comunhão frutifica, é natural, não precisa nem forçar. As coisas acontecem naturalmente. Aleluia. Aí no versículo 2 agora, ele fala com o pai lavrador, e ele diz que o pai vai trabalhar na videira, vai trabalhar na lavoura. O pai vai podar a lavoura, vai tirar os galhos, vai podar, vai deixar bonitinho, para que frutifique mais, para que a produção aumente. Aleluia. E o período da poda, eu escutei muito bem aqui neste púlpito, que eu assisti todas as pregações, todas as lives, todos os cultos eu assisti em casa, no trabalho, porque fica salvo no Facebook. E eu escutei muito bem, através dos homens de Deus que passaram por este púlpito, falando acerca do compromisso. E este período da poda é um período muito difícil, é um período que machuca, que fere, é um período que Deus arranca de nós coisas, porque é melhor perder coisas do que perder o céu. Deus prefere ferir você do que perder você, porque você serve um Deus que é apaixonado pela tua vida, que é louco por você, e não vai te perder de forma fácil não. Ele vai arrancar de você coisas, vai tirar da tua vida a pessoa, mas de você Ele não abre mão, porque Ele te ama, te ama, te ama. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós vemos o agricultor trabalhando, tirando os carrapichos, os ganchos, podando para que a videira dê mais fruto. Aí eu estava orando, falando com Deus,
Aí o Senhor falou comigo para me falar a respeito de um homem que foi poldado por Deus, que Deus trabalhou na vida dele de forma terrível, aleluia, mas no final deu certo. Esse homem é Elias. Projeta para mim 1 Reis capítulo 17, versículo 2 e 3. Aleluia, glória a Deus. Olha o que o versículo 2 diz. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, verso 3: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aleluia. Aí você se pergunta, né? Qual é a relação da videira, do lavrador da videira, com Elias? 1 Reis capítulo 17, versículo 2 e 3. A chave para a resposta está ali na palavra Querite. Repita comigo, Querite. A chave está aqui. Se você pegar, estudar um pouquinho, você vai descobrir que a palavra Querite no original significa cortar sobre medida. Se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que a palavra Querite significa cortar, separar. Aleluia. Quando Deus, no verso 2, olha para Elias e diz: vai, foge-te, esconda-te, vai para o Querite. Quem mandou Elias ir para o Querite? O próprio Deus. A palavra Querite significa cortar sob medida. Qual é a proposta de Deus? Qual era a sua intenção? Qual era o objetivo dele ao mandar o profeta fugir para Querite? Deus podia mandar ele para qualquer outro lugar, mas Deus mandou ir para o Querite. É porque Deus queria tratar com Elias no Querite. Lembra que eu disse para você que a palavra aqui significa cortar sobre medida? Porque Deus queria Elias na medida certa para ele usar. Deus queria o profeta na medida certa para ele usar. Quando Deus pega o profeta Elias e manda para o Querite, Deus mandou ele para a escola. Aleluia. Deus mandou ele para poldar. Deus mandou ele para prepará-lo para que Elias subisse de nível, para que ele fosse preparado para a próxima etapa. Elias, o profeta do Senhor, agora está na mão de Deus. Deus pega ele, tira ele e manda para o Querite. Vai lá, porque no Querite eu vou preparar você. Vou deixar você na medida que eu quero. Vou deixar você na medida que eu quero. Aleluia. Porque a gente acha e pensa que é do nosso jeito, mas não é não, irmão. A gente acha que é do nosso modelão, né? Não, é no jeito dele, é no modelo dele, porque ele é dono da lavoura, é dono da tua vida, dono da tua casa e dono da igreja. Aleluia. Ele mandou o profeta para lá, para podar o profeta, para deixar o profeta no modelão da terra, não, no modelo do céu. Ele leva o profeta para lá para podar ele. Vou deixar você no tamanho que eu quero. Aleluia. Porque queremos ser grande, mas Deus fala: não, você tem que ser do tamanho que eu quero. Oh glória. Do tamanho que eu quero. E Deus leva ele para lá. E lá Deus começa a trabalhar na vida dele. Lá ele se torna dependente. Lá ele se torna obediente. Lá ele aprende a esperar no Senhor. Aleluia. Porque lá Deus vai preparar um garção diferente, atípico para ele, um corvo, para levar pão e água e carne, levar carne e pão para ele. Aleluia. Além de ser garçom diferente, ele tinha que ficar em jejum. Lá Deus vai cuidar do profeta. Lá Deus vai trabalhar na vida do profeta. Lá Deus vai, aleluia, deixar ele escondido por um tempo, para trabalhar na vida dele. Às vezes Deus vai permitir na minha e na tua vida que nós ficamos um pouquinho no anonimato,
sem ninguém nos ver. Aí você se pergunta: Deus me esqueceu, Deus não está me vendo, pastor Gedaías não está me vendo. Mas não é nada disso, irmão. É porque você está no querite de Deus. É o tempo que Deus escolheu para pegar você e te esconder. Não para te punir, mas para proteger você. Aleluia. Para preparar você para o próximo nível, para aquilo que Ele tem na tua vida. Quem sabe o ano passado foi o ano do querite na tua vida. Foi o ano que você ficou meio escondidinho, sentado nos últimos bancos quietinho. E você não entende o que está acontecendo. É Deus levando você para o querite, para trabalhar na tua vida, para modelar você. Porque aquilo que Ele tem para você é muito grande. Mas para você receber e suportar o que o céu tem, você precisa estar preparado para aquilo que Deus tem para você. Aleluia. E Deus tem as suas formas de manejo e de preparo. Na vida do profeta foi o querite. Vai para lá, vai, porque lá eu vou esconder você. Não para te punir, para te humilhar, não, mas de uma forma de zelo, de amor. Você vai ficar escondido lá durante um período, e eu vou trabalhar na tua vida, vou moldar você, vou preparar você. Aleluia. Porque aquilo que eu tenho para você é muito grande. Alguém está sendo moldado por Deus aqui. Alguém está sendo moldado por Ele. E olha que não é fácil ser moldado pelo Senhor, não. Não é fácil ser moldado por Ele, não, irmão. Aleluia. Porque algumas pessoas acham que evangelho é pão com Nutella. Não é. Evangelho é lágrima, é dor, é sofrimento, é angústia. Aleluia. Evangelho é passar pelo vale. Evangelho é enfrentar o querite. Evangelho é enfrentar a cova dos leões. Evangelho é cortar fornalha de fogo. Isso é evangelho. Aleluia. Deus pega homens comuns, trabalha na vida deles, para fazer através dele coisas extraordinárias na terra dos viventes. Mas isso não pode ser de balde, de qualquer maneira. Aleluia. Para chegar lá, você precisa primeiro ser moldado pelo Senhor, ser trabalhado por Ele. Aleluia. Porque quanto mais trabalhado por Deus você for, mais forte você fica. Quanto mais trabalhado por Deus você for, mais valor você tem. Até a própria uva, a uva você tira do pé com poucos dias, ela apodrece. Mas depois que a uva vai e é pisada, aleluia, macetada e torna vinho, ela dura anos e anos e anos. Às vezes o processo de humilhação, às vezes o processo de ser pisado, é Deus acrescentando vida em nós. É Ele trabalhando na nossa vida para a gente durar muito tempo. Aleluia. Porque tem pessoas que chegam, tem pessoas que até chegam, mas não permanecem. Sabe por quê? Porque não passou pelo tempo do querite. Aleluia. Até tinha promessa, até tinha chamado, até pregava bem, cantava bem, mas sumiu. Ninguém sabe onde está, ninguém sabe o que aconteceu. Sabe por quê? Queremos o microfone, queremos o púlpito, queremos o altar, mas não queremos passar o tempo no querite de Deus. Não queremos ser trabalhado por Ele, não queremos ser moldado pelas tuas poderosas mãos. Aleluia. Porque o que importa não é a velocidade, o que importa é chegar. Aleluia. O importante é chegar na linha final. Se correndo ou andando, ou rastejando e chorando, dizendo: o Senhor tem misericórdia de mim. O importante é chegar. Tem gente que começa com uma velocidade danada, até passa na frente da gente. Aleluia. Mas nós estamos pacientemente no querite de Deus. Trabalha, Senhor, trabalha, Senhor, trabalha, Senhor, trabalha, Senhor. Porque querite é fase, não é permanente. É só por um pouco de tempo, é uma estação. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu vejo alguém usado por Deus, quando eu vejo alguém usado tremendamente na mão do Senhor, eu logo penso: esse aí saiu do querite agora, passou do querite, passou do querite.
porque o querite deixa marcas em nós. Aleluia. O querite é um pouco de tempo, mas marca a nossa vida para sempre. Aleluia. O profeta Elias, o homem que viveu milagres extraordinários da mão do Senhor, não escapou do querite de Deus. Quanto mais eu e você. Aleluia, aleluia. Talvez você entrou aqui essa noite e está passando um tempo lá, mas você não está sozinho. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. É porque se você for para outro nível, para outra fase, e você não for moldado por Ele, você vai tropeçar, vai morrer. Aleluia, aleluia. Porque nós temos que estar na medida certa, no tamanho certo. Porque a bênção de Deus é sob medida. A bênção de Deus é sob medida. As armaduras de Saul não coube Davi. Sabe por quê? Porque a sua é sob medida. Ei, nele, folha. É sob medida. A bênção de Deus tem a sua medida, o seu comprimento. Aleluia. Mas para ela chegar na tua vida, você precisa estar na medida que Ele quer, na medida do céu. Aleluia. E Elias, o profetão, homem de Deus, olhou e disse: não vai chover, não cai uma gota. O céu fechou. Ai, meu Deus do céu. Mas mesmo assim, não escapou do querite. Aleluia. Oh glória. E Deus manda ele para lá. Deixa eu correr, deixa eu correr. Mas vai chegar um tempo, aleluia, que a água do querite secou. Agora Deus tira o profeta de lá e diz: ei, profetão, o tempo do querite acabou, sai daí. Vem comigo, vamos até Serepta, vamos lá. Ele que ele é fúria. Eita. Pastor, permita-me, deixa eu usá-lo o senhor, vem cá, posso usá-lo? Dê sua mão ungida para mim, dê suas mãos ungidas para mim. Deus está fazendo isso com o crente aqui essa noite. Aleluia. Pastor Gedaías é o profeta Elias agora. O anjo pegou na mão dele e está tirando ele de querite. Sabe o que significa mudança de estação? Elias agora está subindo para o próximo nível. Vamos, sai do querite. Ai, que tória. Sai do querite, sai, sai. Deus está pegando na sua mão agora. Deus está pegando na sua mão agora e está dizendo: sai do querite. O tempo do querite acabou. É nova estação, é um novo tempo. Deus abençoe, meu pastor. É um novo tempo. É um novo tempo. Deus está pegando na mão de crente aqui essa noite. Deus está pegando na mão de crente aqui essa noite. O tempo da prova acabou. Sai, sai, sai do querite. Vem, vem comigo, vem. Vem para Serepta, vem, vem. Vem para Serepta, vem, vem. Aleluia. Sai. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Aleluia. Receba a autoridade do Deus de Israel para profetizar aqui essa noite. Para todos aqueles que suportaram a polda em 2025. Para todos aqueles que suportaram o tempo do querite e ficaram firmes na presença do Senhor. 2026 é ano de você sair do querite. Sai da prova, sai. Entra 2026 debaixo da poderosa mão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Elias sai do querite. Deus tira ele. Oh glória. Meu Deus. Agora o Senhor vai. Pega Elias e leva e fala: vai, sai daqui. E vai até Serepta. E lá eu vou preparar uma viúva, uma mulher para te sustentar, para cuidar de você. Aqui é um período de transição. Elias sai de querite, vai para Serepta, e Deus disse que lá vai preparar alguém para cuidar dele. Mas tinha um problema. Lembra quando eu disse para você? E Elias orou, cessou-se a chuva, era fome sobre a terra. Fome sobre a terra. Quando Elias chega na cidade, Elias encontra a mulher que Deus dissera.
E Deus olha para a mulher, Elias olha para a mulher e diz: olha, dá-me de beber, vai para a tua casa, cozinha, faz um pão para mim, um bolo, traz. A mulher diz: Senhor, eu podia até fazer isso, mas tem um problema. Eu vim aqui colher 2 gravetinhos, e em casa tem só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, pequenininho assim. E eu vou cozinhar para o meu filho e depois morrer, só resta a morte. Elias olha para a mulher e diz: não se preocupe não, fique tranquila, o profeta chegou aqui, vai para casa, faz um bolo primeiro para mim e depois cozinha para o teu filho. Reis 17, versículo 14, projeta para mim por favor. Oh glória. Olha o que o profeta Elias vai dizer para a mulher, depois de sair do Querite, depois de ser moldado por Deus, depois de ser trabalhado pelas mãos do poderoso. Olha o que Elias vai dizer para a mulher: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ei, folha. Agora eu faço uma pergunta para você, para os senhores: qual foi o maior milagre que Elias viveu num período que ele passou no Querite? Qual foi? Foram vários, mas qual foi o maior? Qual foi o maior? Na minha opinião, humilde opinião, o maior milagre que Elias viveu no Querite foi o milagre da provisão. Provisão. Deus usou um corvo para cuidar dele, levar pão e comida todo dia. Aleluia. De manhã e à noite. O maior milagre que Elias viveu no Querite foi o milagre da provisão. E qual é o milagre que a mulher precisa? Qual é o milagre que a mulher precisa? Provisão. Eita Deus, aleluia, aleluia. Quando a mulher sai para preparar o bolo, aleluia, eu penso comigo que Elias olha para a mulher, não diz nada, mas Elias pensa, porque o texto não diz. Elias fala: mulher, se você soubesse esse Deus que eu sirvo, se você conhecesse esse Deus que cuidou de mim no Querite, tinha garçom, o corvo ficou em jejum e levava pão e carne para mim todo dia, de manhã e à tarde. Você acha que ele não tem poder para multiplicar a farinha da tua panela, o azeite da tua botija? É como se Elias dissesse: Ted, eu conheço esse Deus, eu vivi o milagre dele na minha pele. Eu vivi o milagre dele na minha pele. Ele cuidou de mim, vai cuidar de você também. Aleluia, aleluia. O maior milagre que Elias viveu lá em Querite, milagre da provisão, era o milagre que a mulher precisava. Foi, cozinhou, fez, e não faltou farinha na panela, não faltou azeite da botija, porque o profeta, quando sai de Querite, sai cheio da presença de Deus, e sai com uma palavra de poder e autoridade para a vida de alguém. Se você crê essa noite, Deus está visitando o teu celeiro, a tua casa. Não vai faltar nada para você neste ano, porque o Deus da provisão está aqui essa noite para abençoar a tua vida. Aleluia. O Deus da provisão. Não vai faltar nada. Que Ele está sobre teus pés, com a permissão do meu pastor. Fica de pé, por gentileza. Já estou partindo para o encerramento. Aleluia, aleluia, aleluia. No campo da sua dor, no campo do seu sofrimento, Deus vai usar você para curar outras pessoas. Elias viveu a provisão e levou provisão para Serepta. Às vezes você precisa do milagre, uma cura na tua casa, e Deus vai usar você para curar outras pessoas.
Às vezes você precisa de um abraço, mas você vai ter que abraçar alguém. Às vezes você precisa de uma palavra, mas vai ter que dar uma palavra para alguém. Aleluia. Quando estamos sendo moldados por Deus, aleluia, nós saímos do querite vivo e com uma palavra de providência. Aleluia. Elias saiu mais forte do querite do que quando ele entrou. Ele passou um período de tempo escondido. Aí no capítulo 18, você vai ler na tua casa, Deus pega Elias e apresenta para Israel. Porque quem honra Deus no oculto, Deus vai honrar ele publicamente também. Aleluia. Quando você sai do querido, você sai de posse de bênção. Para terminar, e o grupo de louvor vai louvar, rapidinho. No janeiro do ano passado, começo do ano, uma prova. Minha filha estuda no SES, material, apostila, caríssimo, correria, PVA de carro, caro. Falei, Jesus, está apertado esse ano. Fui para a lotérica pagar o PVA. Quando cheguei na lotérica, e de documento para a mulher, parcela aí, filha, caro, não dá para pagar à vista não. E a moça pegou e bateu, falou assim, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu fiquei assustado, falou assim, o senhor já pagou? Eu falei, paguei não, filha. Uma prova, paguei não. Eu falei, pagou. Eu falei, paguei não. Pagou sim. No sistema está como pago. Eu falei, como assim? Como assim? Como assim? Ela disse, já pagaram a parcela sua, a primeira parcela está paga. Eu falei, Jesus. E eu fiquei com dó de quem pagou, porque é cidade pequena. Eu falei assim, moça, fala para mim o nome de quem pagou, que eu vou atrás dele e vou devolver o dinheiro, vou pagar. Eu falei, não tem como saber. Aí o Espírito de Deus me deu um puxão de orelha, irmão. Falei, ô cabeção, acorda meu filho. Tu prega que eu sou aquele que abre porta e cuida dos teus. Aí quando eu cuido de você, você quer indagar o meu milagre na tua vida. E eu saí de lá felizão, menos um PVA. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus cuida de você. Depois do querite, Deus vai subir o nível na tua vida. Deus vai subir o nível na tua vida. Deus vai subir. Pode louvar, pode louvar. Quero convidar você que precisa de um milagre aqui essa noite, para vir até aqui à frente. Você que precisa de uma cura aqui essa noite, vem aqui à frente. Provisão de Deus. A tua firma não vai fechar, diz o Senhor, porque tem profeta de Deus aqui essa noite. O teu consultório não vai fechar, diz o Senhor. Deus vai mandar providência para a tua casa aqui essa noite. Aleluia. Não pare de sonhar, Cheteforia. mas fique acordado. Esses dias eu preguei que Deus lá na cidade de Itaí. Enquanto eu pregava, tinha uma jovem sentada. Enquanto eu pregava, ela chorava muito, chorava muito, chorava muito. Enquanto eu pregava, Deus falou comigo, diz a minha filha que eu estou visitando o quarto dela hoje. Diz a ela que eu estou repreendendo o espírito da morte e estou devolvendo para ela a alegria de viver, porque a depressão quer matar ela. Ela chorou muito, chorou, eu abracei ela, linda, tinha uns 14 anos. Terminou o culto, a mãe dela no corredor me esperando. Eu falei, ih, Jesus, é agora. Quando eu cheguei perto da mãe dela, olhou para mim e disse, pastor, a minha filha já por 3 vezes o meu marido teve que invadir o banheiro para salvar ela, que ela estava se cortando, tentando arrancar a própria vida. Naquela noite, Jesus expulsou o demônio na vida dela. Jesus tirou a depressão da vida dela. Hoje ela é nossa amiga, linda, está bem servindo o Senhor, feliz. Jesus vai curar você. Aleluia. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais visita a tua saúde agora, porque eu sou o Senhor.
do teu corpo, porque eu sou teu Deus. Eu cuido dos meus da terra. Eu visito agora a tua coluna. Visito agora a tua coluna. Toda a inflamação agora eu tiro. Tudo ficará acima de uma cama. Não, porque eu tenho visto a tua fidelidade para comigo. Receba agora a cura. Receba agora. Recebe. Visita agora o teu coração. Tira toda a tristeza da tua alma agora. Eu arranco e te dou alegria, porque eu sou o Senhor. Eu sou o teu ponto de paz, a tua alegria. Receba a paz da tua vida. Recebe agora. Eu visito agora o teu corpo. Eu visito agora a tua casa. Eu visito agora a tua saúde. Visito agora. Recebe. Filha, olhe para mim. Um grande livramento da minha parte. Deus está visitando agora o teu. Está dando um livramento poderoso para mim. Eu cuido dos meus, tá? Eu cuido dos meus, diz o Senhor. Tira mais fogo. Você não foi, mas eu vim, tá bom? Jesus conhece o teu coração. Conhece você por dentro. Sabe da tua luta, tá travada, tá travado. Mas Deus está falando no meu coração agora, que está visitando a tua casa, está desamarrando tudo que está amarrado. Eu visito com a minha paz lá agora, com saúde. Lamente o comando, abaixa andarai. Recebe providência de Deus agora. Recebe providência de Deus agora. Irmã Lília, Deus está abrindo as portas para você agora. Recebe agora. Não depois, agora. Deus está visitando a tua saúde. Deus está estando com providência agora. Aleluia. Sério. Lamando que leva. O tempo de honra está chegando. O tempo de honra está chegando. Tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Ele está te visitando agora. Ele está te visitando agora. Recebe aí. Recebe aí. Aonde você está? A nossa primavera. Tenho folha. Pode voltar para os seus lugares. Já vou entregar o microfone para quem é de direito. Sim, folha. Sai daqui de posse de bênção. Alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou Jesus e deseja entregar sua vida para Ele. Dê um sinal com a sua mão, vamos orar por você. Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou Jesus? Não tem? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, te livre. Meu pastor, gratidão, obrigado, te amo. Você mora no meu coração, não paga aluguel. Deus abençoe.